Oi, pessoal. Hoje, eh, vamos direto ao ponto, a perícia médica do INSS. Sabe, aquele momento que pode ser decisivo para quem está buscando um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Exato, é um passo crucial mesmo. E a ideia aqui é tentar, assim, desmistificar um pouco esse processo, né? Mostrar como se preparar bem pode fazer toda a diferença. Pois é. E acho que o primeiro ponto, sabe, é entender direitinho o papel do perito do INSS. Ele não tá lá para ser o médico da pessoa, para diagnosticar ou tratar. Ah, não. Não. A função dele é bem técnica. É avaliar se a condição de saúde impede a pessoa de trabalhar na função dela, de acordo com as regras da Previdência Social. É uma lógica diferente da consulta normal, entende? Focada na capacidade de trabalho. Entendi. É uma avaliação bem específica, então. E imagino que, por ser técnica, a documentação seja, tipo assim, a peça-chave de tudo, né? Totalmente. A documentação é fundamental. Além do básico, claro. Documento de identidade com foto, isso é obrigatório, né? Se não levar, nem entra. Não mesmo. Documento oficial com foto pode ser RG, CNH, até a carteira de trabalho e o CPF. Sem a foto, o atendimento é barrado ali na hora. Nossa! E fora isso, o que mais pesa? Os documentos médicos, imagino. Isso, e aí que tá o pulo do gato. Não é qualquer documento. Um atestado simples muitas vezes não basta. Como assim? O que precisa ter nesse atestado? Precisa ser completo, sabe? Com os dados do médico, claro, nome, CRM, assinatura, se possível um contato, os dados do paciente também, nome completo, CPF ou RG, a data, o período de afastamento recomendado e o mais importante, O quê? uma descrição clara do problema de saúde e, principalmente, a justificativa do porquê aquilo impede o trabalho. O CID, o Código da Doença, ajuda, mas a descrição do impacto funcional, essa é indispensável. Ah, entendi. Não basta dizer dor nas costas, tem que explicar como a dor impede de fazer o trabalho específico da pessoa. Exatamente. E por isso que relatórios de médicos especialistas são tão valiosos. Eles conseguem detalhar justamente isso, como aquela condição, seja ela qual for, afeta a capacidade para aquela profissão. Faz sentido. E exames? Leva tudo. Leva tudo, radiografia, ressonância, exame de sangue, o que tiver, dos mais antigos aos mais recentes. E as receitas médicas também são boas, porque mostram o tratamento que está sendo feito, a seriedade da coisa. Entendi. É tipo montar um dossiê completo, né? É, para não deixar dúvida para o perito. Mas olha, reunir tudo isso, principalmente esses relatórios mais detalhados de especialista, imagino que seja um desafio para muita gente, né? Acesso, tempo. É um desafio real, com certeza. Por isso que a gente fala tanto de antecedência. Não dá para deixar para a última hora. E a organização também conta muito. Como assim organização? Colocar tudo em ordem cronológica, sabe? O mais recente primeiro para facilitar a análise. Levar os originais, mas ter cópias organizadas junto. Ajuda demais o perito e a própria pessoa. Boa dica. E sobre o dia da perícia? Chega na hora, né? Antes. Pelo menos uns 30 minutos antes. Porque se atrasar, eles podem cancelar o agendamento. E se faltassem uma justificativa aceita, a pessoa fica 30 dias sem poder fazer um novo pedido. Caramba, sério? 30 dias? Sério. E outra dica simples, mais útil: ir com uma roupa confortável, que facilite se o perito precisar examinar a área do corpo que está afetada. Ok, então documentos organizados, cópias, chegar cedo, roupa confortável e a pessoa em si. Como ela deve se portar? O que ela deve falar? Os papéis, sabe? A pessoa precisa conseguir explicar a própria situação, o perito vai querer entender quando os sintomas começaram, como evoluíram, que tratamentos já foram feitos. Certo. E o ponto principal, como tudo isso impacta as atividades do dia a dia e principalmente o trabalho dela. Dar exemplos concretos ajuda muito. Tipo, olha, eu não consigo mais ficar em pé por mais de, 20 minutos por causa da dor na coluna. Ou, minha mão perde a força para segurar a ferramenta depois de X tempo. Sinto uma dor nível 8 numa escala de 0 a 10 quando tento levantar peso. Coisas assim, bem práticas. Entendi. Ser bem objetivo sobre a limitação funcional. E na hora H, ali na frente do perito, dá um nervosismo, né? Como lidar com isso? Esse nervosismo pode atrapalhar? Pode dar, claro. Por isso, a honestidade e a clareza são as melhores amigas nessa hora.
Os peritos, eles são treinados para perceber inconsistências entre o que a pessoa fala, o que os documentos mostram e o que eles observam no exame físico. Então, o ideal é comunicar as limitações de forma direta, sem exagerar nem minimizar. Cooperar com o exame físico que o perito pedir, sabe? E manter a calma, uma postura respeitosa, focar em explicar como a condição atrapalha o trabalho é mais efetivo do que só falar da dor ou do diagnóstico em si. E o que o perito está buscando no fundo, com essa análise toda? Qual o critério principal? O critério central é essa conexão, essa relação de causa e efeito entre a doença ou a lesão que a pessoa tem e a incapacidade específica para o trabalho que ela realiza. A profissão dela é um fator super importante nessa análise. Então a mesma doença pode incapacitar um pedreiro, mas não um escritor, por exemplo. Exatamente, depende da função. E o perito também vai definir duas datas importantes: a DID, data de início da doença, e a DII, data de início da incapacidade. São termos técnicos, mas que influenciam diretamente se a pessoa tem direito ao benefício e como ele vai ser calculado. Entendi. E aí, no final, os resultados possíveis são basicamente: não tem incapacidade para o trabalho, Isso, tem uma incapacidade temporária, aí o perito já diz até quando, né? uma data de cessação. Exato, a famosa DCB, data de cessação do benefício. Ou então a incapacidade é confirmada como mais prolongada ou permanente. E tem situações que reprovam na hora, né? Você já falou, faltar à perícia, não levar o documento com foto. Isso. E a documentação médica insuficiente. Chegar lá só com um atestado simples, sem detalhes, sem exames, dificilmente vai ser suficiente para comprovar incapacidade para o trabalho. Certo. E depois da perícia, o que acontece? O resultado oficial sai lá no portal Meu INSS ou ligando no 135. Se o pedido for negado, basicamente existem dois caminhos. Quais? O primeiro é o recurso administrativo, dentro do próprio INSS. Tem um prazo de 30 dias para entrar com esse recurso. Dá para fazer sem advogado, mas, uma ajuda profissional pode aumentar bastante as chances de reverter a decisão. E o segundo caminho? É ação judicial, ir para a Justiça Federal. Nesse caso, a presença de um advogado especializado em direito previdenciário é praticamente indispensável para ter sucesso. Entendi. Então, o que fica muito claro dessa nossa conversa é que passar na perícia do INSS não é uma questão de sorte, né? De forma alguma. Depende muito, muito mesmo de uma preparação cuidadosa, de ter a documentação médica completa, detalhada, que realmente mostre essa ligação entre a doença e a dificuldade de trabalhar, e de conseguir comunicar isso de forma clara e honesta lá na hora. Exatamente. É sobre construir um caso consistente. E sabe, fica até uma reflexão, né? Agora que a gente entende que o foco do perito é super técnico, é nessa conexão entre a condição de saúde e a capacidade específica de trabalho. Sim. Como será que isso deveria mudar a forma como a pessoa busca e até orienta o próprio médico na hora de pedir um laudo ou um relatório? Talvez a chave seja já explicar para o médico: doutor, preciso que este documento explique como isso me impede de fazer o meu trabalho. Pensar no propósito daquele documento para a perícia, sabe? Nossa, excelente ponto para finalizar. Realmente direcionar o pedido do laudo, já pensando no objetivo final, que é a avaliação da capacidade de trabalho, isso pode fazer uma diferença enorme. Muito obrigado pelas explicações, foi super esclarecedor. Eu que agradeço. É sempre bom poder ajudar a descomplicar um pouco esses temas. Com certeza. E para quem nos ouve, fiquem ligados nos próximos conteúdos da Hélice Jus, sempre buscando simplificar seus direitos. Até a próxima! Até mais.